Bom, queridos, vamos a inclinar o rosto para conversar com Deus. Ó Pai amado que estás nos céus, Criador dos céus, da terra, Deus todo-poderoso, soberano, Rei de reis, Senhor de senhores. Poderíamos te chamar de tantas maneiras para exaltar tua glória, teu poder, tua soberania. Porém, que bom que tu mesmo nos ensinaste a te chamar de Pai. Não pode existir figura mais terna para expressar o relacionamento de amor que queres ter com teus filhos. Quando te chamamos de Pai, nos sentimos filhos amados, filhos seguros nos teus braços de amor. E esta noite chegamos aqui para te agradecer porque és nosso Pai. E porque nos deixaste a tua palavra escrita para nos guiar, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Como precisamos aprender, Senhor, porque muitas vezes, tentando ser felizes nesta terra, só nos machucamos, nos ferimos, nos fazemos sofrer. E seria bom que sofrêssemos sozinhos. O problema é que machucamos e fazemos sofrer gente inocente, gente que não tem nada a ver, a esposa, os filhos. Por isso, Senhor, abre nossos olhos, faz-nos andar, ensina-nos a caminhar, ensina-nos a encontrar o caminho da felicidade. Que teu Espírito Santo, mestre por excelência, o grande professor, se mova neste momento e prepare o coração e a mente de cada um para que tua palavra produza frutos para a vida eterna. Ilumina nosso entendimento, Senhor, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem à noite falamos da graça redentora e da graça transformadora de Jesus. Jesus tem poder para perdoar e tem poder para transformar. E não há nada que Jesus não possa vencer na tua vida. Eu quero mandar um abraço carinhoso a todos os amigos do Brasil que estão assistindo através do satélite, da rádio, da internet, e aos milhares de amigos lindos, maravilhosos, que através da internet estão recebendo a mensagem em diferentes países do mundo. Estou recebendo muitos e-mails de gente querida, gente linda, de diferentes lugares do Brasil, dizendo: pastor, mande um abraço para João, mande um abraço para Pedro, mande um abraço para Maria. Oh, querido, se eu começar a mandar abraço aqui, vamos a passar a hora toda só mandando abraço. Mas vocês são queridos, vocês são preciosos, são a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Todo isto que está acontecendo é só para te mostrar o caminho, porque um dia gostaríamos de ver você feliz no reino dos céus, e enquanto esse dia não chegar, pois que nesta terra aprenda a caminhar. Por exemplo, ontem à noite chegou um comunicado aqui, uma menina que fumava durante anos e anos. Ontem à noite eu disse assim: esse cigarro que você fumou antes de entrar aqui é o último que você vai fumar. E ela acaba de mandar um comunicado dizendo que já está completando 24 horas sem fumar. O que para ela era impossível. Oh, querido, para Deus tudo é possível. Tudo é possível. E esta noite vamos a continuar analisando o livro de Judas. Esta noite temos um texto um pouco complicado. Vamos a ler Judas a partir do versículo 5. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu domicílio, Ele, Deus, tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia.
como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. O tema de hoje é um tema que eu não gostaria de pregar. Mas, por outro lado, é um dos temas mais lindos da Bíblia. Tem muita gente que não compreende, porque esta noite vocês ouviram falar aqui de fogo eterno, juízo, castigo, punição, algemas eternas, prisões eternas. Os israelitas que foram libertados do Egito, lá no deserto, desconfiaram de Deus e diz, o Senhor os destruiu aí no deserto. Então, quem não conhece a palavra de Deus, toma este texto como se fosse uma vara e vai dando, não? Porque se você não se portar bem, Deus vai destruir você. Porque se você não andar nos caminhos do Senhor, as algemas eternas estão reservadas para você. Porque se você não obedecer, o fogo eterno vai consumir você. E o povo fica apavorado aí, mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Não? A Bíblia diz que Deus é amor. E como esse Deus amor, de repente, se transforma em um monstro castigador, que coloca algemas eternas, que coloca as pessoas em covas eternas, e que cai fogo destruidor. Que Deus é esse? Então, há coisas que nós temos que entender. Em primeiro lugar, queridos, Deus é amor. A Bíblia declara que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Deus é amor. Vou fazer uma ilustração tonta. Tonta. Agora, eu aprendi em comunicação que as ilustrações tontas são as que melhor ensinam. Então, vou fazer uma ilustração tonta. De que está feito este púlpito? De acrílico. De que está feito o meu palito? De pano. De que está feito o meu sapato? De couro. De que está feito este microfone? De metal. Agora vem a ilustração tonta. E de que está feito Deus? Não, essa é uma aberração, não? Porque Deus não está feito. Deus é Deus. Deus não está feito. Mas vem minha ilustração tonta. E se Deus estivesse feito, só para ilustração, de que estaria feito? Qual seria a matéria-prima de Deus? O quê? O amor. Deus é amor. A substância de seu ser é o amor. Deus é amor. Quando Deus te dá amor, está te dando a si mesmo, porque Ele é o amor. Agora tem uma coisa. O que acontece com esse Deus que se transforma num monstro castigador? Esse é o assunto. Deus não se transforma em nada, querido. Deus continua sendo amor, sempre. A palavra de Deus diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e por todos os séculos. Deus não muda. Tem gente que pensa que no Velho Testamento era um Deus. O Deus ira, o Deus punição, o Deus castigo, o Deus fogo eterno. E no Novo Testamento, agora Deus tornou-se bonzinho. É o Deus graça, o Deus amor. Tem gente que pensa assim, mas está completamente errada. Porque eu estou lendo um livro do Novo Testamento que é Judas, e está falando de punição, e está falando de fogo eterno, e está falando de destruição. Deus é amor. Porém, além de ser Deus amor, é o Deus vida. Não há vida sem Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Deus é a vida. Deus é a verdade. Você quer conhecer a verdade? Não corra atrás de uma doutrina, não corra atrás de uma filosofia, não corra atrás de conceitos, corra atrás de uma pessoa. Jesus é a verdade. A verdade não é um conjunto de conceitos, de ideias. A verdade é uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Jesus. Quer conhecer a justiça? Vai a Jesus. Jesus é a justiça.
Quer saber o que é vida? Vai a Jesus. Jesus é a vida, Deus é a vida. Agora, acompanhem-me no raciocínio. Aqui está Deus e Deus é a vida. Se você quer viver, você tem que estar na pessoa vida. No momento em que você se separa da pessoa vida, você já se introduz no território da morte. Porque a vida, desde o ponto de vista bíblico, a vida não é um período de tempo que teu coração bate. A vida não é um período de tempo que teu pulmão respira. Desde o ponto de vista biológico, talvez a vida pode ser isso. Mas desde o ponto de vista espiritual, a vida só é vida quando você está ligado, conectado, unido à pessoa vida que é Deus. Portanto, quando você se separa da vida voluntariamente, porque você escolhe seu caminho e você se separa da vida, deixa o Deus vida lá e você quer viver sua vida levado pelos seus instintos, o que acontece? Você já não está vivo já. Você respira, sim. Você come, você anda, você trabalha, mas você não está vivo. Por isso é que Jesus disse: eu tenho vindo para que vocês tenham vida e vida abundante. Vida plena, vida abundante só existe em Jesus. Separado de Jesus, o que você vive já não é vida, é sobrevivência. Por isso tem gente que diz: esta vida não é vida, esta vida é uma miséria, esta vida é um inferno. Oh querido, a vida sem Cristo é um túnel sem saída, é um poço sem fundo. A vida sem Cristo não é vida. Você quer viver de verdade, tem que estar em comunhão com a pessoa vida. Separa-se da pessoa vida, você entra no território da morte. E essa morte pode ser de muitas maneiras. Pode ser por câncer, pode ser por acidente de trânsito. Essa morte pode ser, é decir, o parar de respirar. Pode acontecer de muitas maneiras. Agora vejam. A morte não é o castigo divino. A morte é o resultado da tua própria eleição. Porque se você quer a vida, tem que estar ligado na pessoa vida. Mas se você decide separar-se da pessoa vida, você já entra no território da morte. Por isso, quando Deus não está na tua vida, tudo é um caos. O casamento é um caos. É briga de manhã, briga de noite. O filho cresce, não quer saber nada de você. Você é prisioneiro de seus hábitos, prisioneiro de vícios, prisioneiro de sentimentos, não consegue dormir, o dinheiro que você consegue não te alcança para nada, perde o emprego por lá, perde o emprego por aqui. Por quê? Porque teu temperamento está distorcido, teus sentimentos estão distorcidos. Você casou com uma senhora, hoje ela tem 60 anos e você agora descobre que está gostando de uma menina de 25 anos. Quer dizer, você não consegue nem administrar seus próprios sentimentos. Tua vida é um caos. Quando Jesus entra em tua vida, coloca em ordem todas essas coisas. Agora, a esta morte que você escolheu, porque você entrou no território da morte, porque você decidiu, a isto os escritores bíblicos lhe chamam o castigo de Deus, a punição de Deus. Mas quem escolheu isto fui eu. Deus não me empurrou para aqui. Eu quis, eu decidi. Por isso, minha única segurança é Cristo. E é por isso, noite a noite, eu estou dizendo: vem a Jesus. Vem a Jesus. Entrega a vida a Jesus. Entrega teu coração a Jesus. Porque quando Jesus entra em tua vida, Ele revoluciona tudo. Ele coloca ordem no caos, que é tua existência sem Deus. Bom, explicado isto, vou entrar na parte da mensagem desta noite. Até aqui tudo foi introdução. Agora vou começar a mensagem desta noite. O texto bíblico, ontem à noite, diz assim. Na noite anterior falamos da graça.
a graça perdoadora de Cristo. Ontem à noite falamos de alguns homens que se introduziram dissimuladamente na igreja para fazer confusão dentro da igreja e para transformar a graça em libertinagem. Quer dizer, falavam, Deus me perdoa, Deus é maravilhoso, Deus é graça, então eu não tenho que me preocupar, posso continuar vivendo em pecado, posso continuar roubando, porque a graça maravilhosa de Deus cobre meus pecados. E então, ontem à noite, nós falamos que quando a graça de Deus te perdoa, te transforma. No instante que te perdoa, te transforma. Porque para que te serviria o perdão se você vai continuar se destruindo no pecado? Porque o pecado destrói. O pecado destrói. A única, não vou dizer a única, mas a primeira vítima do pecado é você. É você, porque você não é feliz. O peso da culpa te acaba. E Deus te ama. E Deus quer que você seja feliz. Então, o problema do pecado é que te destrói e Deus quer te livrar disso. Por isso é que a graça não traz para você só o perdão, a salvação, traz também a transformação. Então, no texto desta noite, Judas apresenta 3 exemplos coletivos de gente que malentendeu, mal usou a graça redentora e transformadora de Cristo. E como consequência disso, receberam a morte. Não que Deus mandou a morte, mas que eles, por confundir o tema da graça, se introduziram no terreno da morte. E o primeiro exemplo é o exemplo de Egito. Veja o que o texto diz. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos. Vou meditar primeiro nisto. Quero vos lembrar-vos. E depois menciona 3 exemplos. Os israelitas que saíram de Egito e morreram no deserto. Os anjos que se levantaram contra Deus nos céus e foram expulsos. E Sodoma e Gomorra, 2 cidades que foram destruídas pelo fogo. Mas Judas começa dizendo: quero vos lembrar-vos. Por quê, querido? Porque a palavra de Deus foi escrita para nosso ensinamento. A palavra de Deus foi escrita para nós aprendermos de tudo o que aconteceu no passado. Vejam o que diz Romanos, Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Esta semana estamos falando de esperança. E a melhor maneira de você cultivar a esperança em seu coração é aprender daquilo que aconteceu no passado. Tudo que foi registrado na Escritura é para nosso ensinamento, para aprendermos dos erros e dos acertos das pessoas do passado. Nós vamos aprender hoje. Tem muita gente, e talvez você que me está assistindo aí pela internet, pela rádio, ou em alguma igreja, alguma vez tem se perguntado, porque tem gente que me pergunta, como um livro tão antigo como a Bíblia pode servir hoje? Se já passaram tantos anos. Este livro foi escrito lá, quando as pessoas usavam cabelo comprido, barba, túnica, sandália, quando moravam aí no deserto, nas covas. Como é que esse livro escrito nesses tempos, para essa gente tão antiga, pode ter valor hoje, no tempo em que vivemos, com tanta tecnologia, satélite, enfim? Como pode este livro servir? E, no entanto, serve. Sabe por quê? Porque a cultura pode ter mudado, as gerações podem ter mudado, os idiomas podem ter mudado, mas o ser humano não mudou. Os medos de Adão são os nossos medos. Estarei pregando esta noite para alguém, talvez não aqui, mas lá, para alguém cujo filho mais velho matou o filho mais novo. Pois então, Adão experimentou isso. Então, quando você lê a história de Adão, você pode ver-se refletido na história de Adão.
Estarei pregando para alguém que traiu a esposa ficou grávida e depois ele se desesperou e não soube o que fazer e talvez até matou alguém para ocultar seu pecado. Pois David fez isso. E da história de David, hoje nós podemos aprender lições. Quer dizer, como um livro tão antigo pode servir hoje? Porque a cultura mudou, mas o ser humano não mudou. O ser humano continua tendo os mesmos complexos, os mesmos traumas que tinha Moisés, que tinha José, que tinha Jacó, que tinha Caim. São os complexos e os traumas que a humanidade tem hoje. Então, este livro é um livro atual. O que serve para nós são os princípios, não detalhes de roupa, de comida, de cultura, sino os princípios, porque o ser humano jamais mudou. Então, do que aconteceu no passado, nós podemos aprender. E o primeiro exemplo que Judas apresenta, com relação à má interpretação da graça, é o povo de Israel. Israel saiu da escravidão do Egito. Agora me diga uma coisa: o que Israel fez para ser libertado? Nada. Quer dizer, foi libertado unicamente pela graça. Que é graça? Graça é Deus faz tudo, você não faz nada, você só recebe. Isso é graça. O que você precisa fazer para salvar-se? Nada. Jesus já fez tudo na cruz. Você só recebe, não paga nada. É grátis, é por graça. Isso é graça. Agora, o que Israel fez para sair do Egito? Nada. Deus fez tudo. As forças do demônio tremeram diante do poder de Deus. E esse povo que durante 400 anos tinha vivido escravizado em Egito, quando Deus disse para Faraó: deixa sair a meu povo, Faraó não teve outra coisa que fazer a não ser deixar sair o seu povo. Por isso, querido, se você neste momento está vivendo escravizado de algum vício, de algum hábito, você já quer se batizar, mas não consegue se batizar porque você ainda carrega algum problema na sua vida do qual não pode se libertar. Escuta bem, você que está me assistindo aí, em nome de Jesus, eu vou falar como Moisés falou para Faraó. Esta noite eu vou falar para o inimigo das almas, que tem você prisioneiro de vícios, de hábitos, de sentimentos, de circunstâncias que impedem seu batismo, de circunstâncias que te amarram, que te impossibilitam de ir para frente, de circunstâncias das quais você chegou à conclusão de que humanamente você está perdido, humanamente você não consegue sair. Pois então, assim como Moisés, eu vou te dizer, vou dizer ao inimigo das almas: deixa o povo de Deus sair. Agora, esta noite, deixa o povo de Deus sair, porque a graça de Jesus é poderosa para libertar. O povo de Israel não fez nada, foi libertado com o poder da graça maravilhosa de Cristo. Pouco depois de ter libertado, chegou diante do Mar Vermelho. Uma montanha impossível de subir, outra montanha impossível de subir. Atrás, um exército impossível de ser derrotado. E na frente, um mar impossível de ser atravessado. E que fez o povo? Estamos perdidos, estamos acabados. Estarei pregando esta noite para alguém que, nas circunstâncias da vida, chegou a um ponto em que você acha que está perdido, não tem saída, humanamente não tem saída. Outro dia uma garota de 16 anos chegou a mim e disse: pastor, estou perdida, não tenho saída. A única saída é a morte, estou acabada. E perguntei: mas o que acontece? E ela disse: estou grávida. Meus pais não sabem, sou filha única, estou perdida, estou acabada. Há circunstâncias na vida em que você acha que está perdido, não tem saída, está acabado. Se encontra como Moisés e o povo de Israel diante do Mar Vermelho, não tem saída, não há como passar. Mas então Deus disse para Moisés: levanta a vara. E Moisés levanta a vara e o mar se abre. E o povo de Deus passa. Que fez Israel?
nada. Deus fez tudo. Eles passaram por graça. Chegaram do outro lado, faltou pão. Eles só podiam chorar e choraram. E Deus disse uma coisa interessante. Deus disse a Moisés: Moisés, manda o povo ir dormir esta noite com fome. Mas amanhã seguinte, preparem-se para acordar bem cedo, porque vocês verão a glória de Deus. E na manhã seguinte eles saíram e viram o deserto coberto de branco, porque durante a noite o maná tinha caído e eles viram a glória de Deus. Esta noite você está sem emprego. Esta noite você está diante de uma circunstância que não tem como sair. Esta noite está diante de uma impossibilidade. Teu filho está nas drogas, teu casamento está destruído. Eu te digo, como Deus falou para Moisés aquela noite, te repito as palavras do Deus eterno: vai dormir esta noite para casa, assim, humanamente amarrado até o pescoço, sem saída, mas prepara-te para acordar cedo, porque amanhã você vai ver a glória de Deus na tua vida. Agora você me pergunta: pastor, o que Deus vai fazer? Eu não sei, querido, eu não sei. Mas se Deus foi capaz de fazer cair pão do céu, se foi capaz de tirar água da rocha, se foi capaz de fechar a boca dos leões, se foi capaz de mandar um corvo trazendo comida para Elias, Deus é capaz de fazer maravilhas em tua vida. É só acreditar, é só confiar, é só esperar, porque aquele que crê, tudo é possível. Agora, queridos, esse povo que saiu por graça, que foi conduzido no deserto por graça, chegou no limite da terra. E mandaram 12 espiões. E aí voltaram os espiões. 10 deles disseram assim: não se pode, é impossível. É verdade que a terra é linda, a terra é maravilhosa, mas os homens são gigantescos. Nós diante deles somos como gafanhotos. É impossível. Vamos a morrer aqui. Não podemos. Querido, como o ser humano é teimoso, sabe? ¿Acaso Deus não tinha eles libertado do Egito com poder, o poder de sua graça maravilhosa? ¿Acaso Deus por graça não tinha conduzido eles no deserto? ¿Acaso não tinha aberto o mar vermelho? ¿Acaso não tinha feito cair maná dos céus? ¿Acaso não tinha feito sair água da rocha? ¿Por que duvidaram que esse poderoso Deus que tinha os conduzido aqui não poderia fazê-los entrar na terra prometida? Mas duvidaram, desconfiaram da graça maravilhosa de Cristo, e como resultado disso tiveram que vaguear 38 anos pelo deserto, até morrer toda essa geração de incrédulos na graça maravilhosa de Cristo. E agora o escritor bíblico diz: Deus os destruiu. Porque essa é a característica da literatura hebraica, a característica atributiva. O ser humano atribui a Deus, porque Deus finalmente é o soberano, criador dos céus e da terra. Mas me digam uma coisa: foi Deus que disse para eles: tenham medo de entrar? Não, eles escolheram, eles desconfiaram da graça de Cristo e morreram no deserto. E então agora Judas apresenta a eles como um exemplo de aqueles que não confiam na graça maravilhosa de Jesus. E depois eles mencionam aos anjos. Os anjos. Alguém me pergunta: havia graça antes da entrada do pecado? Não, não havia graça redentora, porque eles não precisavam ser redimidos, mas havia graça comum, porque sem graça a vida não existiria, o mundo não existiria, o universo não existiria. É por causa da graça comum que chove, é por causa da graça comum que o sol sai, é por causa da graça comum que a terra produz, é por causa da graça comum que nós respiramos e nos movemos.
Os anjos tinham que ter em consideração que estavam vivos por graça. Mas um deles se sentiu com o direito de aspirar ao trono e abandonaram seu domicílio. Os anjos quiseram tomar a sua vida no controle das suas mãos, decidir o que é bom para mim. Eu sei o que é bom para mim. Ninguém tem que me dizer o que é bom. Por que tenho que obedecer a Deus? Eu posso decidir, eu posso escolher. Pois escolheram. E qual foi o resultado? Tiveram que sair dos céus e chegar a esta terra e ficar condenados, esperando aqui o julgamento eterno. Oh querido, é perigoso tomar o controle da vida nas tuas próprias mãos. Você diante de Deus é como uma criança. Leva teu filhinho para o shopping center, o domingo de tarde, teu filhinho de 2 anos que aprendeu a andar, e deixa ele solto para ver o que vai acontecer. Esse menino corre como um cavalinho selvagem. Para ele não tem vitrina, para ele não tem nada. Ele corre, ele não mede perigo, ele quebra a cara na vitrina, ele cai, ele escorrega. Então, você como pai tem que estar correndo atrás desesperado. Ou então colocar uma corda que alguns pais fazem de 5 metros para deixar correr ele um pouquinho. Querido, nós somos essa criança diante de Deus. Queremos tomar o controle da minha vida. Não me diga nada, não me fale nada. Eu sei o que quero. Quem sabe o que quer? Quem sabe o que quer? Teu casamento está acabado. Você não consegue dormir. Teus filhos cresceram, você perdeu o respeito dos filhos. Como que você sabe o que quer? O que você fez com sua vida? Tomou o controle da vida. E qual é o resultado? Tua vida financeira está acabada. Por quê? Porque você tomou o controle da vida. Os anjos tomaram o controle de sua vida. Qual foi o resultado? Tiveram que sair. Você saiu. Saiu do controle de Deus. O que está fazendo com sua vida? Oh querido, volta a Jesus esta noite. Entrega-lhe teu coração a Jesus esta noite. Renda-se a Jesus esta noite. Deixa de correr sozinho, como uma criança, tentando acertar. Deixa de tomar o controle da sua vida nas suas próprias mãos. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia da salvação. E finalmente, o terceiro exemplo que Judas apresenta é Sodoma e Gomorra. Eu disse no início que eu poderia tirar 20 sermões de Judas, porque cada noite poderia pregar de um caso deste. Estou correndo por causa do tempo. Mas Sodoma e Gomorra é outro exemplo. Agora, Sodoma e Gomorra eram duas cidades pagãs. Elas não conheciam o Deus Criador dos céus e da terra. Eles tinham um monte de pequenos deuses. Eles não conheciam a lei de Deus. Eles não conheciam os princípios eternos da lei de Deus. Então, por que foram julgados? A Bíblia explica. Porque embora não conheciam a lei de Deus, eles eram conscientes da natureza de seu ser. E o pecado deles, explicitamente está na palavra de Deus, era o homossexualismo. E para eles saberem que o homossexualismo estava errado, não precisavam lei de Deus. Bastava o sentido natural das coisas. Hoje, nós precisamos entender que pessoas que são vítimas do homossexualismo são pessoas maravilhosas a quem Deus ama, a quem Deus espera, a quem Deus chama, a quem Deus está disposto a dar sua graça perdoadora, mas também sua graça transformadora. Agora, por favor, não me diga que é natural, porque hoje a linguagem de moda é natural, é um assunto de opção, é um assunto de escolha, é natural. Não, querido. Sodoma e Gomorra não tinham lei de Deus, mas tinham a natureza. E a natureza diz que não é natural. Eu posso pegar a comida e querer comer pelo nariz, mas não é natural. Eu posso agarrar a comida ou a água e querer beber pela orelha, mas não é natural. Eu posso tomar um sorvete e querer comer pelo olho, mas não é natural.
Não tenho lei de Deus, mas tenho a natureza. E é perigoso quando o ser humano vai não apenas contra a lei de Deus, mas contra a própria natureza. E quer chamar ao bem mal e ao mal bem. Não se sinta desesperado e perdido e acabado, não. Há esperança. Esse Deus poderoso que é capaz de perdoar, é capaz de transformar. Não há nada que Deus não possa fazer na sua vida. Mas hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. E eu fico admirado como as pessoas se entregam a Jesus. O Biraci e Luísa são um casal de pessoas lindas. Não podemos dizer que o Biraci e Luísa alguma vez tenham vivido nas drogas, tenham vivido na miséria do pecado, nas profundidades da vida. Não, nada disso. Sempre foram cidadãos bons, gente linda, gente maravilhosa. Só, querido, que não existe salvação pelo comportamento, porque senão uma pessoa moralmente correta estaria salva. Não. Só existe salvação pela fé, salvação pela graça maravilhosa de Cristo. Eles encontraram a Jesus há muitos anos atrás. Foram crescendo em seu conhecimento e em seu entendimento das Escrituras. E esta noite eu conversei com eles atrás e vi lágrimas nos olhos deles e vi a emoção na vida deles. E eu disse para eles: queridos, vocês não estão mudando de religião, vocês não estão mudando de igreja, vocês estão aceitando verdades bíblicas que não conheciam. Vocês estão crescendo na experiência espiritual. O Biraci foi gerente de uma grandíssima empresa brasileira. Não é o típico menino de rua que cheirava cola e conheceu o Evangelho, que seria um milagre. É o típico ser humano digno, merecedor de qualquer medalha de ouro,